E aí, galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é o professor Elomar, professor do componente curricular de Geografia. Então, estamos dando início, a mais uma atividade semanal referente às nossas aulas à distância, E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o capitalismo e o socialismo. Lembre vocês que na aula passada nós trabalhamos um pouco sobre o capitalismo, a definição do que é capitalismo, a sua origem, a sua evolução e as suas características básicas do capitalismo. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar as fases do capitalismo. E na próxima aula nós iremos trabalhar o socialismo e as diferenças básicas entre capitalismo e socialismo. Então, convido vocês a participarem dessa aula e compreenderem um pouco sobre as fases do capitalismo. Então, nós sabemos que o capitalismo ele é um sistema político, econômico e social que tem como principal objetivo o lucro. Ele é considerado um sistema antigo, surge com o surgimento do comércio e que vem ao longo do tempo passando por um processo de evolução. Dentro dessa evolução, nós podemos dividir o capitalismo em fases, mais precisamente em 3 fases. Então, a primeira fase do capitalismo é chamada de capitalismo comercial. Por que, Elomar, que esse nome de comercial? Comercial vem de comércio. Então, a primeira fase do capitalismo ele vai acontecer entre o século XV e o século XVIII. A produção do lucro, a principal fonte do lucro se dá por meio da comercialização, do comércio. É um período em que justamente bate com o período das grandes navegações, em que os navios saíam navegando entre os países com o objetivo de encontrar mercado consumidor, vender suas mercadorias e assim obter lucro. Então, primeira fase do capitalismo é chamada de capitalismo comercial. O lucro ele era obtido principalmente por meio do comércio, corresponde ao período das grandes navegações. A segunda fase do capitalismo ganha o nome de capitalismo industrial. Então, segunda fase, capitalismo industrial. Vai metade do século XVIII a metade do século XX. Por que ganha o nome de capitalismo industrial? Porque a principal fonte, a obtenção de lucro, se dava por meio não somente do comércio, mas sim pela produção industrial, E essa fase do capitalismo, ela coincide justamente com o período da Revolução Industrial. Então, a maneira de se lucrar agora se dava por meio da produção industrial, ou seja, das indústrias. Então, por isso que ganha o nome de capitalismo industrial. O lucro é obtido por meio da produção das indústrias. E a terceira fase do capitalismo é chamada de capitalismo financeiro ou monopolista. Essa fase do capitalismo, ela inicia em meados do século XX até os dias atuais, ou seja, século XXI. Portanto, se perguntássemos para vocês qual é a fase do capitalismo atual, qual é a fase do capitalismo que estamos vivenciando, então vocês iriam dizer que é capitalismo financeiro ou monopolista. Por que ganha esse nome de financeiro ou monopolista? Porque hoje a fonte de lucro, a maneira de se obter lucro de maneira mais rápida, de maneira mais fácil, se dá por meio das transações bancárias, As transações financeiras, o financiamento, capitalismo financeiro, financiamento. Então, como é que um banco lucra? Por meio do financiamento. Em outras palavras, emprestando dinheiro a juro. Como é que um agiota ganha dinheiro? Emprestando dinheiro a juro. Então, é uma maneira de lucrar, é financiar. Um exemplo disso, os cartões de crédito. Por que monopolista? Já que é chamado financeiro ou monopolista. Monopolista vem de monopólio, ou seja, o domínio das grandes empresas. Essas grandes empresas a gente chama de quê? Multinacionais. Então, hoje,
as multinacionais, as grandes empresas dominam o mercado. Se elas dominam o mercado, elas obtêm um grande lucro. E isso leva a caracterizar como uma nova fase do capitalismo. Então, lembre vocês, capitalismo dividido em 3 fases. Capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo financeiro ou monopolístico, que é a atual fase do capitalismo. Então, na nossa próxima aula, iremos estudar um pouco sobre o socialismo e comparar as características básicas do capitalismo com o socialismo. E como atividade proposta para esta semana, nós temos aí 2 questões, né? A primeira questão, vocês vão dizer quantas e quais são as fases do capitalismo, ou seja, explicar quantas e quais são as fases que o capitalismo está dividido. E na questão 2 vão explicar um pouco sobre cada uma dessas fases, cada uma das 3 fases do capitalismo. Tá bom assim? Então, vou pedir para que vocês possam anotar as dúvidas, podem entrar em contato comigo no privado, estarei à disposição de vocês. No mais, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.